Marcos capítulo 5, versículo 22, diz assim: Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: A minha filha, ela está moribunda, eu rogo-te que venhas e que lhe imponha as mãos para que ela sare e para que ela viva. Versículo 24: E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Pule para o versículo de número 35 agora. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: Olha, tua filha, ela já está morta, para que você enfada mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, ele disse para o principal da sinagoga: Não temas, creia somente. E não permitiu que alguém o seguisse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que com ele choravam muito, também pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina, ela não está morta, mas apenas dorme. E riram-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam. Ele entrou aonde a menina estava deitada, e tomando a menina pela mão, disse: Talita cumi, que traduzido é: Menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Feche os seus olhos, coloque a mão no coração, nós vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos em sua presença e oramos pedindo, Pai, a sua graça, pedimos a sua misericórdia, pedimos, ó Deus amado, o teu favor, a tua unção derramada sobre nós. Senhor, fala conosco através da sua palavra, da sua santa e poderosa palavra. Fala, Senhor Deus, com a tua igreja, trazendo entendimento, compreensão, revelação. E usa, ó Deus amado, minha vida, fazendo com que eu seja simplesmente um canal, um instrumento em tuas mãos a transmitir sua palavra, e que o nome de Jesus, somente o nome de Jesus, seja glorificado. Nós oramos como igreja. Se você concorda, diga amém. Diga também glória a Deus. O título dessa mensagem que eu coloquei é Jesus e o milagre da restauração. Sabe, irmãos, Jesus, ele fez muitos milagres em seu ministério aqui na terra. E a maioria dos milagres que Jesus, ele realizou aqui na terra, foi um milagre de restauração. A maioria dos milagres que Jesus operou aqui na terra foi restaurando alguma coisa. Em uma situação, logo no início do seu ministério, Jesus, ele vem transformar a água em vinho em um casamento. E ele restaura ali naquele casamento a alegria de chegar um vinho novo, no momento em que estava para se acabar a festa, em função da tristeza. Jesus, ele realiza a restauração da alegria dentro de um casamento, logo no início do seu ministério. Jesus também, ele faz a restauração de muitos doentes, de muitos enfermos. Falamos a restauração do paralítico de Betesda, teve a restauração do cego de Jericó, a restauração de pessoas que estavam com a saúde completamente debilitada. Jesus também, ele restaurou a paz em momentos de tempestade, quando os discípulos estavam em um barco atravessando de uma margem para a outra. Jesus,
Ele operou muitos milagres, aonde aconteceram restauração. E talvez você esteja aqui nessa manhã, e você também esteja precisando de uma restauração, de um milagre de restauração em alguma área importante da sua vida. Talvez seja dentro do seu casamento, você está com a alegria que se perdeu, talvez o amor foi se esfriando, as brigas elas vão se intensificando cada vez mais, e você esteja aqui hoje pela manhã precisando de um milagre de restauração dentro de seu casamento. Talvez seja um milagre de restauração na vida de seus filhos, envolvendo sua casa. Talvez seja um milagre de restauração sobre a sua saúde, ou um milagre de restauração sobre as suas finanças. Quem sabe o milagre de restauração que você está buscando, está precisando, é uma restauração espiritual e emocional, em função de você estar já há algum tempo sofrendo pressões espirituais e emocionais. Eu quero dizer para você aqui esta manhã, querido, que Jesus, Ele é um especialista em operar milagres de restauração, não importa em que área seja. Jesus, Ele é especialista nessa área de restauração. E essa manhã pode acontecer isso na sua vida, nesse lugar. O milagre de restauração que nós lemos foi a restauração da filha de Jairo, uma menina que estava já aparentemente morta, talvez devido a uma enfermidade. E essa restauração, ela envolveu muitas coisas. Jesus estava ali e fez essa restauração acontecer. O que nós podemos tirar como lição na vida dessa menina, na vida de Jairo, nessa casa, nessa família que experimentou restauração? O que eu posso tirar como ensinamento para mim? Querido, a participação de Jairo, ela teve muita contribuição para que o milagre de Jesus se manifestasse. E isso eu quero dizer que a nossa contribuição em fazermos a nossa parte, ela pode fazer toda a diferença em eu experimentar um milagre de restauração de Jesus na minha vida ou não. Vamos ver então o que nós aprendemos aqui com Jairo. A primeira coisa que eu vejo é que Jairo, apesar da pressão ser grande e aparentemente já está tudo perdido, ele não decidiu desistir. Jairo não decidiu chutar o balde e largar tudo. Por exemplo, a situação da sua filha, segundo as pessoas falaram, era a menina, ela já estava praticamente que morta. Alguns, eles já haviam determinado que não tinha mais vida na menina. Provavelmente a menina, o coração dela parou de bater, ela já estava gelada, ela já começou a perder a cor. E o que eu vejo é que Jairo, em uma situação crítica como essa, ele não chutou o balde e falou: já que está desse jeito, já era. Ele não entregou os pontos. A primeira coisa que nós precisamos ter para experimentar um milagre de restauração é não desistir, ainda que a situação ela esteja crítica demais. É não deixar de lutar, ainda que aparentemente já esteja tudo arruinado, já esteja tudo destruído. Porque foi isso que Jairo fez. O que mais o diabo pressiona as pessoas no momento de dificuldade, aqui na mente dela é: já que chegou a esse ponto, não tem mais jeito, não adianta mais lutar, deixa tudo para lá, larga e deixa para ver o que vai acontecer. O que mais o diabo trabalha é: já que o casamento está assim, há anos brigando, o negócio está complicado, larga tudo para lá, deixa para lá. Tem alguém pensando em divórcio, em separação, deixa acontecer, já está tudo ruim mesmo, deixa acabar de vez. É o que o diabo coloca na cabeça das pessoas. Já que eu estou já com problema,
no dinheiro, problema financeiro. Eu entrei num problema de dívida aqui, não consegui pagar. Já que arruinou uma coisa, larga tudo, deixa arruinar tudo logo. Piorou aqui uma conta, fica sem pagar tudo. Deixa sujar nome, gasta mais. O negócio agora é gastar, deixa. E aí as pessoas, ao invés de melhorarem, elas vão piorando a situação. Talvez eu estou com um problema emocional, espiritual. Quer saber de uma coisa? Já que eu não consigo orar, eu vou para o mundo logo. Ou talvez o cara cometeu um pecado, cometeu um erro. Já que eu fiz isso aqui, eu errei aqui. Tá vendo? Não tem mais jeito para mim. E aí é isso aí, eu vou para o mundo logo. E largo e saio cometendo logo um monte de pecado. O diabo coloca isso. Já que está ruim, deixa ficar pior. Se eu deixar esse pensamento brotar, eu jamais vou experimentar um milagre de restauração. Porque sou eu mesmo decidindo, deixa para lá. Sou eu mesmo decidindo, então não tem como Deus agir em algo que eu já decidi largar de mão. Não tem como Deus agir em algo que eu já falei, está perdido. Jairo experimentou o milagre, porque ele não entregou de bandeja. Ele falou, eu vou lutar. Eu não vou deixar, eu vou fazer até o final o que depende de mim. A segunda coisa que eu aprendo aqui com Jairo, como participação dele nesse milagre, é que Jairo, ele foi correndo até Jesus com o coração cheio de humildade. Jairo, quando resolveu lutar pela sua filha, ele foi correndo até Jesus. E ele foi correndo com humildade. Diz que ele chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo. Ele vendo Jesus, ele prostrou-se. Essa prostração de Jairo é um sinal de chegar até Jesus e chegar com humildade. Eu vejo que muitas pessoas, elas buscam até restauração, querem restauração, elas não desistem de lutar por alguma coisa, mas não experimentam a restauração. E por quê? Porque elas não conseguem ter um coração de humildade, mesmo diante de uma grande dificuldade e de uma grande pressão. São pessoas que continuam com o coração endurecidos e orgulhosas. Mesmo passando um grande aperto, elas até querem se perguntar, você quer restaurar? Quero. Você quer recuperar o casamento? Quero. Mas o orgulho e a dureza do coração continuam estampados. Vão até Jesus, até ora, vem aqui orar a Deus, faz um milagre. Mas a realidade é, o coração está endurecido com orgulho. Chega até Jesus, mas não abaixa, não se prostra igual a Jairo fez. Então não adianta eu não desistir, eu querer um milagre. Não adianta eu ir até Jesus se eu não quebrantar o coração. Se eu não jogar o orgulho de lado e falar, eu vou abaixar a cabeça, porque o que Jesus me orientar a fazer, eu vou fazer. Eu vou chegar em humildade, porque qualquer coisa que eu receber no meu coração de ensinamento, eu estou disposto a obedecer para restaurar a minha família. Eu estou disposto a obedecer para restaurar a minha vida espiritual. Eu estou disposto a obedecer para eu não arrebentar a minha vida ainda mais e me afundar no pecado e voltar para o mundo. Eu estou disposto. Então eu venho aqui humilde. Por favor, me ajuda. O que eu preciso fazer? É complicado quando nós queremos pedir a ajuda de Jesus ou a ajuda de uma pessoa que Jesus coloca na nossa vida. E aí nós queremos ajuda para restauração, mas estamos com o coração endurecido, porque nós não queremos a ajuda da maneira que vai vir a orientação. Nós queremos a ajuda naquele milagre de varinha, plim plom, acontece aqui. Eu preciso de receber a ajuda quando eu estou com o coração cheio de humildade e aberto para receber qualquer orientação que venha, mesmo que seja contra aquilo que eu estou aqui pensando. E é isso que atrapalha as pessoas, gente. Porque a pessoa, ela quer um milagre, mas o milagre tem que ser feito do meu jeito. Eu quero um milagre, mas tem que mudar assim, no estalar do dedo. Deus, muda lá meu filho, mas não me muda não.
Deus, muda minha esposa, mas eu não quero mudar. Ou eu só mudo até aqui. Deus, muda meu esposo, mas eu quero. Milagre, ele acontece quando eu chego diante de Jesus em humildade. Jairo fez isso. Ele foi diante de Jesus e ele abaixou, ele prostrou. E ele era um oficial. Jairo era um oficial. Ele poderia dizer: eu quero que cure a minha filha, tem que ser do meu jeito, tem que ser na minha hora. Sabe o que mostra a humildade de Jairo? Sabe o que mostra? Na hora que Jesus ele era oficial, ele era um cara respeitado, de posição alta. E quando Jesus está indo para poder fazer o milagre, aparece a mulher do fluxo de sangue no meio. E aí Jesus para poder dar atenção. Ele não deu atenção nem para a mulher do fluxo de sangue, ele estava dando atenção para a multidão. E para dar atenção para a multidão, a mulher do fluxo de sangue é curada. Se o Jairo não é alguém que tem um coração humilde, espera aí, Jesus, a minha filha está quase morrendo lá, dá para você ir rápido? Espera aí, seu Jesus, eu não estou pedindo para você parar aqui, você não está pensando que a minha filha está morrendo lá, eu vim atrás de você, é porque eu quero a sua ajuda, dá para você ir lá rapidinho, por favor? Não. Ele esperou Jesus atender a multidão. Ele esperou a mulher do fluxo de sangue ser curada. Jesus avaliar a situação. Um cara humilde. Chegar até Jesus e chegar em humildade. É isso que nós precisamos avaliar, gente. Quando nós estamos aqui na frente para receber uma oração, ou quando nós estamos num discipulado, ou quando nós estamos num aconselhamento, a maneira como o meu coração se porta determina se eu vou experimentar restauração ou se eu vou continuar da maneira que eu estou vivendo. Eu preciso determinar, meu coração vai ser humilde, fala, e o que falar eu quero obedecer. Provérbios capítulo 15, versículo 33 diz que a humildade precede a honra. Antes do milagre acontecer, a humildade, ela precisa se manifestar. Antes de ser honrado em uma área que você está sendo envergonhado há muito tempo, é preciso se humilhar, senão não vai ter honra, não vai ter exaltação e não vai ter restauração. E o contrário disso, a Bíblia também diz que o orgulho, ele precede a queda. Então, se eu mantiver o meu coração duro e orgulhoso, é questão de pouco tempo. Além do problema que eu estou vivendo, eu vou cair mais e mais. Terceiro ensinamento com Jairo, no milagre que Jesus faz na vida da filha dele. Eu vejo que Jairo, ele clamou pela restauração da vida. Ele não simplesmente fez, talvez, um pedido e tal. Diz aqui, que no versículo 23, que o Jairo, ele rogava-lhe muito, dizendo: a minha filha está moribunda e rogo-te, venha por favor, impõe as mãos sobre ela, para ela sarar e viver. Eu vejo que o Jairo, ele clamou pela sua filha. Foi um clamor profundo por restauração. Talvez eu estou precisando de restauração dentro da minha casa e dentro do meu casamento, e eu não estou fazendo um clamor profundo. Talvez eu nem tenha parado para poder orar todo dia pela minha casa e pelo meu casamento. Ou a oração que eu faço é aquela oração miojo, 3 minutos, está pronto. Eu preciso clamar. Eu estou precisando de Deus no meu casamento, de Deus agir nos meus filhos, de Deus agir na minha casa como um todo. Eu preciso de ir na minha casa clamar, eu vou clamar, eu vou erguer a voz, eu vou andar no quarto, eu vou andar na sala, eu vou andar na cozinha, eu vou impor as mãos no travesseiro, eu vou clamar, eu vou ajoelhar, eu vou chorar. Eu não sei, mas alguma coisa eu vou passar como um sinal para Jesus. Jesus, eu preciso desesperadamente da sua ajuda, Jesus. Eu acho que isso aqui atraiu demais a atenção de Jesus, esse clamor profundo. Quanto tempo estamos tirando, gente, para clamar pela restauração de nossa saúde? Talvez uma enfermidade bateu na sua casa, na sua vida, uma enfermidade se instalou em alguém dentro da sua casa, e aí você está lá e você continua orando a mesma coisa normal que orava quando não tinha enfermidade. Como? Se eu recebi um problema que eu não
tinha antes, eu não vou ficar orando da mesma maneira que eu orava quando eu não tinha problema. Eu vou orar mais profundamente, eu vou clamar mais, eu vou rogar mais. Porque eu preciso ver algo poderoso acontecer. Eu preciso experimentar um milagre do Senhor de maneira tremenda. Tiago capítulo 5, versículo 16. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então precisamos fazer isso. E eu queria, no nome de Jesus, desafiar você a você clamar todos os dias, a orar todos os dias. Separe. Inclusive eu já fui em 3 igrejas que eu vi um projeto que eles fizeram. Falei, achei muito legal o projeto do filme Quarto de Guerra. Só uma pergunta aqui para eu poder fazer uma pesquisa interativa. Quantos que estão aqui que já assistiram o filme Quarto de Guerra? Levante a mão. Ok, muito obrigado. Agora abaixa a mão. Quantos aqui não assistiram o filme Quarto de Guerra? Levante a mão para eu ver. Umas pessoas. Irmãos, você precisa ter o seu quarto de guerra. Você que não viu ainda, eu queria te desafiar. Eu vi uma igreja, acho que foi na igreja Nova Vida do Alcântara, o pessoal lá, eles fizeram no culto de celebração. Não sei se foi lá, não, acho que não lembro bem. Alguma igreja que eu fui, o culto de celebração deles, sabe o que é? Eu falei, cara, os caras são corajosos. No culto cantaram louvor, não tinha palavra. Filme Quarto de Guerra. Eu falei, que é isso, cara? Mas é porque o filme é impactante e precisa nos motivar alguma coisa. Então, se você não viu o filme Quarto de Guerra, assista. E se você viu e ainda não entrou em posicionamento de ter um momento de guerra dentro da sua casa, meu filho, então você precisa começar isso urgentemente. Que é isso que vai causar diferença na restauração. Quarto segredo de Jairo, eu vejo que Jairo foi um homem que ele teve fé. Ele só rogou até Jesus daquela maneira porque ele teve fé. Aquela expectativa, alguma coisa vai acontecer, eu não estou vindo aqui em vão. Alguma coisa vai acontecer, eu não vim aqui esse tempo todo para poder clamar a esse Jesus, para poder nada acontecer. Ele manifestou fé, ele sabia de que alguma coisa iria acontecer. Quando Jesus viu que Jairo, ele estava com essa fé, e as pessoas à volta, elas tentaram falar para Jairo parar de perturbar, de importunar o mestre. Aí Jesus vira e ele sabia que ali tinha já uma sementinha de fé, e falou, Jairo, não temas, creia somente. Ou seja, continua com essa fé. Continua, talvez você estava com fé em restaurar seu casamento, e alguma coisa aconteceu na situação em que isso foi esfriando, diminuindo. Você estava com fé de lutar pelos problemas que você está enfrentando nas finanças, e alguma coisa veio diminuindo. Você estava com fé em lutar para vencer os seus problemas no ministério, os problemas emocionais, mas alguma coisa veio diminuindo. Então a palavra para você, você quer viver restauração, não temas, creia somente, manifeste a fé que você estava quando começou o trabalho, aleluia. Manifeste essa fé. Isso vai fazer toda a diferença no seu processo de restauração. Vai fazer toda a diferença no meio do milagre de restauração que você está buscando e orando. Quinto segredo do Jairo. Eu vejo que o Jairo, ele não desistiu do seu milagre em função da multidão que o apertava. A mesma coisa que eu falei na semana passada da mulher do fluxo de sangue. Jairo não desistiu do milagre da sua filha por causa da multidão. Pressão da multidão. Muitas pessoas estão desistindo dos seus projetos de restauração, de vitórias e de milagres por causa da pressão da multidão. A multidão pressiona, 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 pressiona. E você experimentar o seu milagre ou não vai depender a você resistir à pressão da multidão.
Resistir. A multidão, ela quer afastar você do seu milagre. A multidão, ela quer afastar você de Jesus. E eu preciso decidir. Eu não vou parar por causa da multidão. A multidão, ela pode representar, falei na semana passada e quero colocar novamente, pessoas falando ao meu ouvido. A multidão pode ser pressões que eu passo, talvez dentro do meu trabalho, talvez dentro da minha casa, talvez no meio de relacionamento de amigos que eu tenho, e vem aquele monte de pressão. Você agora, esse negócio de crente, rapaz, todo dia igreja, isso e aquilo, e pressão. Talvez gente dentro da própria, que faz parte de igreja, talvez dentro da própria igreja, talvez dentro de casa, pressão. Você vai ficar se envolvendo, esse negócio de trabalhar, isso dá muito trabalho, isso daí dá muito problema, isso atrai ingratidão, isso e aquilo, e você vai. Multidão lançando pressão. E eu preciso decidir. Eu vou continuar a buscar o milagre que eu comecei, ou eu vou parar por causa da pressão da multidão? Talvez a pressão da multidão não seja uma multidão de pessoas, mas seja uma multidão de pressão do Satanás aqui no meu ouvido. E você sabia? Existe a pressão, a Bíblia fala que Satanás ele lança dados, flechas. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos destruir as fortalezas que Satanás tenta construir na nossa mente com sofismas. E aí são setas malignas que vêm na nossa mente, que é uma pressão de uma multidão de coisas malignas para me fazer desistir de seguir a Deus, para me fazer desistir de estar ao lado de pessoas que me amam, para fazer eu desistir de lutar pelo meu casamento, para fazer eu desistir de lutar pelos meus filhos, para fazer eu desistir de amizades boas que Deus me deu, que me ajudam a crescer, que me ajudam a avançar. Então vem aquele monte de pressão. Por exemplo, que mais o diabo trabalha dentro de um casamento para destruir uma pessoa não querer lutar pela restauração, é aquela multidão de pressão dizendo assim para a esposa assim: ele não ama mais você. Isso daí tá com, tá vendo? Ele não ama mais, tá fazendo assim porque ele já tá amando outra. E tá assim. Aí a mulher começa a esfriar e ela começa a ceder àquela pressão. Com o marido também. Tá vendo? Ela mudou assim. Alguma coisa está acontecendo. Tem gente falando na cabeça dela lá e ela já acreditou que os outros estão falando. E E aí o cara, ele fica com aquilo. Pressão. Às vezes na igreja. Você está aqui, tá vendo? Ninguém dá atenção para você. Tá vendo? Você está aqui, estão perseguindo você. Pressão. Tá vendo? Você está, olha só o que. E pressão. Pastor, mas isso não pode acontecer? Esse problema no casamento, problema na igreja, não pode ser verdade? Pode. E a maneira como eu faço para poder ver se é uma pressão, um sofisma de Satanás ou se é uma verdade, é chamar para conversar. Então chamo meu esposo para conversar, chamo a esposa para conversar. Tá tudo bem. O que eu sinto às vezes aí a pessoa fala: não é nada disso, é besteira, coisa da sua cabeça. Aí quando a pessoa fala coisa da sua cabeça, aí que você fala: sai fora então, pressão da minha cabeça. Quantos podem dizer glória a Deus sobre isso? Mas tem gente que fala assim: não é, pastor, não é, eu tenho certeza absoluta. Bota a mão na cabeça e fala: ai. É por isso que o apóstolo Paulo diz que são fortalezas. Os sofismas que o diabo constrói aqui na mente são fortalezas. É o que o apóstolo Paulo diz, fortalezas. E aí, meu filho, ou eu venço elas, ou elas vão me vencer. Ou eu decido que eu não vou parar por causa dessas multidões, ou elas vão me parar e atrapalhar o milagre que eu preciso de acontecer. A multidão, ela pode ser também problemas e erros, que às vezes nós
Estamos enxergando e vendo na vida de pessoas que servem a Deus. E aí eu fico muito focado na multidão, no erro das pessoas, focado no que as pessoas estão fazendo de errado. E isso me atrapalha de prosseguir e avançar para o meu milagre. É por isso que quando nós estamos adorando a Deus, nós que temos a nossa vida em constante adoração a Deus, não podemos jamais parar para olhar os problemas da multidão. Porque problemas no meio da multidão vai ter sempre. A multidão é cheia de pessoas, igual eu e você, que são falhas. Sempre vai ter problemas, sempre. Agora o que eu preciso decidir é, não vou parar, sabe por causa de quê? Eu venho aqui para a igreja, eu não venho para poder olhar a multidão, eu não venho para olhar o baterista, o tecladista, o pastor no microfone, eu venho aqui para poder cultuar e adorar a Deus, para buscar Jesus, porque eu estou precisando do meu milagre, eu sei o que eu preciso, então jamais que eu vou perder o meu tempo de vir para cá, para ficar olhando a falha e o erro dos outros, jamais, não vou perder o tempo para isso. É perda de tempo, eu vir para a igreja, que é um momento para eu cultuar, clamar, orar, buscar, é perda de tempo, eu estou ensinando para você. Você sair da sua casa para vir para cá, ficar olhando o erro dos outros, é perda de tempo. Não vou não, eu vou vir para poder adorar a Deus, para olhar para Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus? O sexto ensinamento no milagre de Jairo. Eu vejo que Jairo experimentou o milagre de restauração porque ele não desistiu ele não desistiu de buscar em função da demora. No meio do caminho, Jesus, conforme eu disse, parou para fazer milagres no meio da multidão, incluindo a mulher do fluxo de sangue, dar atenção a ela, conversar com ela. E o grande segredo é que Jairo, ele não desistiu de buscar a sua restauração, porque Jesus demorou. Talvez aquela demora, ela fosse um teste. Deixa eu ver se esse cara quer lutar mesmo pelo casamento dele ou se é fogo de palha, isso. Talvez a demora é um teste para poder Jesus ver a manifestação, ser colocado para fora, a manifestação do que nós verdadeiramente temos dentro do nosso coração. Um coração humilde e quebrantado ou cheio de orgulho e vaidade. Não, tem que ser na minha hora. Então tem coisa que às vezes nós estamos buscando, fazendo. Pastor, está demorando muito. Deus está te testando. E no momento desse teste você precisa perguntar: Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda? Me ensina. Ao invés, eu aprendi isso, de eu continuar falando bem assim: olha, escuta, isso aqui é dica importante. De eu ficar orando e falar assim: Deus, me dá o meu milagre da restauração, eu quero isso. Deus, eu quero esse milagre, eu quero essa... E está demorando demais. Aí eu estou focando lá no milagre e esquecendo o que está aqui na minha frente que Deus está querendo me ensinar. Então você muda o foco da sua oração, está demorando muito, e fala: Deus, o que o Senhor quer me ensinar nesse momento da demora? Me mostra que eu quero aprender logo e aplicar. E aí eu vou aprender, aplicar, e logo que eu aprendo e eu aplico, chega o milagre que eu precisava. Começa a orar assim, está demorando, fala: Deus, o que o Senhor quer me ensinar? E aí eu vou dizer, quando você começar a orar: Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Se prepara, que Deus vai colocar pessoas, Deus vai colocar mensagens, Deus vai colocar ensinamentos para falar, e aí você tem que receber e mudar. Está com o coração aberto, receber e mudar. Jairo não desistiu em nenhum instante por causa da demora. Sabe, irmãos, eu uma vez já contei essa história aqui. Eu e a minha esposa estávamos ajudando uma pessoa que estava lutando por um milagre numa área que ela queria, para Deus tocar na vida do seu pai. Ela queria que Deus tocasse na vida do pai dela, ela queria que Deus tocasse. E eu, a pastora Valéria, orando, ajudando, intercedendo. E tinha hora que Deus quebrantava o coração do pai dela, tinha hora que o coração piorava, mas nós sabíamos que a verdadeira mudança Deus queria fazer nela.
E um dia, a prova disso é de que um dia nós falamos, vamos orar, aconteceu uma coisa muito braba. O pai endureceu demais, falamos assim, vamos orar agora, vamos clamar. Ah, quer saber de uma coisa, pastor? Pastora, eu não quero orar nada, eu estou de saco cheio de ficar esperando Deus agir nesse passo de tartaruga dele. Naquela hora o meu coração gelou. Eu falei, meu Deus, essa menina não podia ter falado isso. Meu Deus, essa menina não podia ter falado isso. Aquela situação veio manifestar o que estava no coração dela. O que é que está no nosso coração, gente? São na hora das grandes pressões que se manifesta o que verdadeiramente existe dentro de nós. Sabe aqueles rompantes que nós damos? Aqueles rompantes que às vezes acaba sendo uma afronta contra Deus, uma afronta contra as coisas de Deus. Nessas horas manifesta o que verdadeiramente está dentro do nosso coração. Porque nós ficamos chateados. Às vezes você fica irado e fala, puxa vida, poxa, que droga foi acontecer isso. Nem é bom falar isso daí, essa palavra, que droga, né? Mas a gente fica brabo e fala às vezes. Mas na hora que eu estou brabo, eu não posso falar coisas que venham desonrar a Deus e afrontar as coisas que Deus manda não afrontar. Porque quando eu faço isso, se cumpre aquilo que a Bíblia diz. A boca fala aquilo que o coração está cheio. E aí é manifesto aquilo que está ardendo no meu coração. Então eu preciso ficar atento. Atento nesses momentos. Eu vejo que muitas pessoas não experimentam milagre porque elas não querem ter paciência, não querem. Deus está querendo fazer com que elas tenham experiência com Ele. Deus está querendo aumentar o seu nível de compromisso, de busca, o seu envolvimento com a obra. E aí a pessoa ela não consegue entender o que Deus está falando e perde a paciência, chuta o balde, larga tudo. É triste, irmão, quando você vê as pessoas e elas desistirem porque elas não aguentaram esperar. É triste. Jairo, ele esperou. Vai demorar? Não tem problema. Eu acredito e eu confio que eu vim até Jesus e eu não vou perder viagem. Eu vou ficar o tempo que tiver de esperar. Sétimo segredo do Jairo. Jairo não ouviu a voz negativa, ele não ouviu a voz da derrota. E a voz da derrota veio para ele aqui no versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga a quem disseram: "Oh, a sua filha já está morta, rapaz. Para que você está perturbando mais o mestre?" Ele não deu ouvido a essa voz. Muitas pessoas, elas estão constantemente desviando o seu foco, porque elas escutam uma voz de derrota, uma voz negativa. Você estava em uma caminhada, em uma busca, em um projeto, estava ali. E aí de repente vem uma voz de derrota, uma voz negativa. Ei, para com isso. Ei, você é bobo demais. Ei, você é trouxa. A pessoa desvia a rota e vai para outra. Escuta a voz negativa. Imagina se Jairo tivesse parado, gente. Eu parei para pensar. Se Jairo tivesse parado para acreditar naquelas vozes negativas, ele não ia experimentar a restauração da vida da sua filha. Ele ia chegar em casa e ia verdadeiramente encontrar ela morta. Esses dias eu estava contando no encontro de casais. A minha mãe não está aqui, à noite ela vai estar. Eu lembro que a minha mãe, quando ela passou pela separação com meu pai, na época eu tinha 13, 14 anos de idade.
ela tinha um monte de amigas que via. Meu pai não era mole, meu pai aprontava e fazia um monte de... aprontava. Mas só que eles casaram. E não era para separar. Casaram. Fizeram aliança. Eu lembro que algumas amigas ficavam: você não tem que aguentar isso, você não tem que aguentar isso, você não tem que aguentar isso, você não tem que aguentar isso. E a minha mãe foi e separou. E aí hoje, todas as vezes que nós paramos para conversar sobre isso, a minha mãe fala: se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, naquela época, eu jamais tinha me separado. A minha mãe fala isso. Se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, jamais eu tinha me separado. E naquela época, uma das coisas que contribuiu para ela separar foi ficar ouvindo as vozes negativas das pessoas. E aí, meu irmão, nós precisamos decidir. Jairo, ele não deu ouvido. Ele colocou o seu foco em Deus. Jairo não parou para ouvir a voz negativa, mas parou para ouvir a voz de Deus, que estava falando dentro dele. Havia uma voz aqui dentro dele: luta, luta, luta. A voz negativa vinha no ouvido e a voz de Deus vinha aqui dentro: luta, luta, luta. E a voz negativa no ouvido e aqui dentro: luta. E ele ouviu a voz de Deus falando aqui dentro dele. A voz de Deus foi maior. Sabe, irmãos, precisamos ter essa convicção de quando Deus está falando, eu não vou desistir. Diz a Bíblia que se Deus ele é por nós, quem será contra nós? Maior é aquele que está aqui agindo em mim do que aquele que está agindo no mundo. Diz a Bíblia que operando Deus, quem impedirá? Então eu vou acreditar na voz de Deus. Aleluia! Talvez hoje você está aqui e você já está ouvindo há algum tempo um monte de voz negativa falando para você fazer coisas que, ao invés de te ajudar a restaurar, vão contribuir para acabar de destruir. Oitavo ensinamento de Jairo. Jairo aprendeu a não andar com as pessoas que podem atrapalhar ele do seu milagre. Jesus ensinou isso, versículo 37. E não permitiu que alguém o seguisse, senão Pedro, Tiago e João, irmão Tiago. Jesus falou: Jairo, eu vou fazer um milagre lá na sua casa. Só que tem uma coisa, só pode entrar lá as pessoas que vão nos ajudar a experimentar o milagre, não quem vai atrapalhar. Talvez você está cheio de boa intenção, lutando, querendo restaurar seu casamento, querendo restaurar sua comunhão com Deus, querendo restaurar sua vida espiritual com Deus, e existem pessoas ao seu lado que vão fazer de tudo e lutar para você, atrapalhar você nessa trajetória de restauração. Eu preciso decidir. Não vai junto comigo. Não pode estar perto comigo. Não pode, eu tenho que tomar essa decisão. Jesus sabia se outras pessoas viessem, poderiam atrapalhar. Tanto é que quando Jesus ele chega para entrar no quarto da menina, e tinha pessoas que eram amigos. Escuta uma coisa: amigos, pessoas que nós gostamos, elas podem nos atrapalhar de experimentar a restauração que nós precisamos. Dentro da casa de Jairo, amigos. E aí Jesus chega com Jairo, com Pedro, com Tiago e com João. E na hora que ele entra na casa, o Jairo, eu acredito, estou conjecturando aqui, o restante você vai ver a Bíblia, o Jairo deve ter falado assim: não, eu vim com Jesus, Jesus vai vir aqui e ele vai orar pela menina, para a menina viver. E aí o pessoal começa a rir, diz a Bíblia, aí está aqui. Jairo, a menina já está morta. Ô Jairo, o coração dela já parou, ela já está branca. Viu a cor dela, ela está gelada, a menina já está morta. E aí Jesus vira e fala bem assim. Ele nem tinha ido ver a menina, mas quem tem experiência
com a manifestação do poder de Deus para fazer milagre, ele já sabe o que vai acontecer sem ver. Ele já sabe o que vai acontecer sem ver. Jesus não tinha nem visto ainda. E virou e falou assim: se preocupa não, gente, se perturba não. A menina não está morta não, ela está apenas dormindo. E aí todo mundo: vamos lá ver, Jesus. Ninguém vai ver não, deixa eu entrar lá. Vamos entrar eu, Pedro, Tiago e João. Jairo pode vir. Nós vamos entrar lá e vamos orar pela menina. Nós somos amigos. São amigos, mas estão atrapalhando o milagre de já acontecer. São amigos, mas vão atrapalhar a restauração de se manifestar. Gente, tem gente que é amigo e que está nos afastando das coisas boas que Deus está nos mandando seguir. E a gente precisa ficar atento a isso. Tendo chegado a casa, o principal da sinagoga viu ali o alvoroço, chorava muito e pranteava. Então disse: por que estão chorando? Essa menina não está morta, ela está apenas dormindo. Aí riram, diz o texto que riram. Você sabe que quando você começa a se posicionar naquilo que você quer, na busca do seu milagre, quando você começa a se posicionar, algumas pessoas que estão à sua volta começam a desdenhar e rir. Santinho agora, ó. Pensa, olha agora, ó. Agora quer andar muito certinho. Pois é. Eu sei o que eu preciso para a minha vida. Eu preciso de restauração. Eu sei o milagre que eu estou precisando. Eu é que sei que só Jesus pode me ajudar. Só Jesus pode me socorrer. Só Jesus pode restaurar aquilo que um dia estava morto. Irmão, precisa identificar. Existem pessoas que vão atrair a graça, o favor e o milagre de Deus para a sua vida, para a área que você precisa. Lembra disso. Existem pessoas que vão atrair e existem pessoas que vão afastar. E você tem que identificar e saber quem é quem, para você saber quem fica do seu lado e quem não fica mais. Nono, para terminar. Jairo aprendeu que Jesus não enxerga as nossas lutas como nós enxergamos. Eles viram a menina morta. Jesus viu que ela estava apenas dormindo. Muitas pessoas estão hoje vendo algumas áreas da sua vida como morta. Talvez você mesmo está falando: já era, pastor, não dá para lutar por isso, não dá para lutar por aquilo, aquilo já era, já entreguei os pontos. Você está vendo assim. Jesus está vendo, ainda tem chance de restaurar, é só você se posicionar. Eu quero convidar você para se colocar de pé.